nos tópicos aí para a gente dar uma estudadinha sobre a apometria. Podemos seguir, então? Então, vamos lá. O tópico é apometria e autoconhecimento. E eu mandei isso para vocês, né? Eu coloquei aí no grupo, foi pedido, então estava lá no grupo para vocês lerem, pensarem, o que eu já tinha colocado lá. Mas vamos falar, vamos ler de novo. Tem um trechinho a mais. A infalibilidade e a incorruptibilidade das leis divinas determinam, de forma inequívoca, cada indivíduo colhe de acordo com as sementes que tenha semeado. Ninguém se furtará dessa colheita, que é pessoal e intransferível. Todavia, é possível abrandar ou minimizar os efeitos dolorosos de uma semeadura infeliz. Olha aqui, que legal. A gente pode abrandar. A gente vai saldar a dívida, mas a gente pode abrandar e diminuir, minimizar os efeitos dolorosos. Aí ele dá como? Como? Através da prática incessante do bem. Entre o erro e a consequência, o plantio e a colheita, ou entre ação e reação, há um espaço de tempo. Se nesse tempo houver o arrependimento, o desejo sincero de reparação do erro cometido e uma mudança concreta nas atitudes, por certo o futuro será menos doloroso. Então, até isso a gente precisa relembrar, né? Ou lembrar que tem um tempo entre o plantio e a colheita. E se nesse tempo a gente se arrepender e tiver um desejo sincero de mudar, de reparar e de mudar as nossas atitudes, o futuro vai ser muito menos doloroso. Ele dá a fórmula. Então, tem como abrandar e minimizar as reações, porque tem um período de tempo entre a ação e a reação. Só que precisa ter um arrependimento, o desejo sincero de reparação e a mudança de atitude. Mas isso faz com que a gente consiga minimizar as dores do nosso futuro, né? Daquilo que a gente plantou. Os espíritos das trevas rondam a casa, montando guarda. Foram facilmente capturados. Isso aqui é num livro, né? É uma história que é contada por José Lázaro, que está relatando a história, e a psicografia de Aguinaldo Paviani. É um político, é um livro que fala da política em 2017, né? Quando tinha toda a situação do impeachment, um monte de coisas, e ele conta sobre espíritos das trevas cercando, rodeando uma casa, a casa de um magistrado, que esse magistrado estava sofrendo influências das trevas para não ir para o lado do bem, para ir para o lado, né, ruim, para manter a situação ruim. E assim, ele coloca que quem estava lá, os guardas das trevas, que estavam rodeando a casa, protegendo a casa, né, para que o magistrado fosse influenciado, é capturado. E aí ele fala, você só é capturado pelos agentes das trevas porque se descuidou. Ou seja, lá eles foram capturados facilmente, porque eles não tinham recursos das trevas que estavam lá rodeando a casa, mas ele também fala que nós, os encarnados, aquele magistrado que estava sendo assediado, só é capturado pelos agentes das trevas por descuido. Então, que a gente precisa vigiar os pensamentos e seguir a consciência do lado do bem, ser firme do lado do bem, para não ser capturado ou influenciado ou sofrer tortura em desdobramento, que esse livro fala da tortura quando estamos desdobrados, quando o magistrado estava desdobrado, sofrendo torturas por assédios das trevas, né? E a gente coloca aqui, né, que é o que trouxe
para nós, né, essa conversa, o capturar, a palavra capturar. A palavra capturar não é uma forma simbólica ou forma de expressão. Realmente significa ser preso. Há ocasiões onde o diálogo ou a conhecida doutrinação não tem eficácia. Eles precisam ser, não tem outra saída. São capturados, são presos, não são torturados, mas eles vão presos para poder avaliar, pensar naquilo que estão fazendo neste local onde eles são, onde eles ficam reclusos. E aí a gente lembra que em alguns trabalhos, seja principalmente de Umbanda ou de Mandala, as entidades são levadas, às vezes à força porque não querem ir, mas chegou no limite de tempo daquela entidade, ela não aprendeu pela situação que viveu, aonde estava, ela não quis aprender, foi avisada, porque são dados avisos para essas entidades, e mesmo assim houve toda a resistência de não querer, então elas são levadas aqui, né? São capturadas e vão ficar num lugar recluso para terem ainda continuarem tendo oportunidade de pensar, de reavaliar aquilo que estão escolhendo seguir como o mal, a maldade. A partir dali, entra a determinação divina. Então, o que vai ser feito no futuro vai depender da escolha da entidade, vai depender do que ela vai vibrar. Então, aí a gente. E para isso existem, né, a determinação divina, existem vários fatores. As vidas passadas, o que ela ainda está vibrando, o que ela precisa saudar. Então, tem várias coisas que podem levar por diversos caminhos. Quais deles? Ir para outros orbes, ter uma nova chance encarnatória, ou ficar mais um tempo ainda sobre os cuidados de entidades da luz lá embaixo, para ver se ainda consegue mobilizar algum despertar de consciência. Pode perder o conhecimento, que a gente fala, não é perder os corpos. Quando perde conhecimento, perde conhecimento, perde um pouco das emoções exageradas, então escoar toda esta maldade e ficar uma parte, que é o ser, mesmo que ainda com tendências a seguir pelo lado do mal, mas uma nova chance de reencarnar para ver se esta tendência modificada, e aí caminha para o bem. Então, existem inúmeras possibilidades a partir de quando esgota, encerra, né, a possibilidade de ficar trabalhando no mal lá embaixo, quando é determinado que se leve para outro local, né?